Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de vocês levarem a pornografia para dentro da casa de vocês e quererem fazer da pornografia algo presente no casamento ou no relacionamento de vocês. Eu vou citar algumas coisas aqui com vocês enquanto eu faço algumas coisas aqui no PC, que eu estou trabalhando, estruturando algumas coisas, e a gente vai conversando sobre isso aqui junto, tá? A gente sabe que a pornografia ela é uma coisa que ela vai arrastando o cara para cada vez mais para um buraco cada vez mais fundo, né? E isso acaba se tornando um problema. Por que disso, né? Por que vai ficando cada vez mais pesado? Cada vez parece que você está mais viciado nisso. Pelo simples fato de ser dopaminérgico, né? O que eu quero dizer com isso? Que quando você está no começo da pornografia, você vê um simples vídeo e aquilo te excita bastante, né? Por exemplo, quando vocês iniciaram, não sei se muitos caras das antigas igual eu iniciaram em revistas pornográficas, por exemplo, acontece que aquilo era o ápice pra gente na época, né? Então, o nosso cérebro descarregava uma grande quantidade de dopamina quando a gente via aquelas revistas, né? E isso, com o passar dos anos, foi ficando muito mais agressivo, né? Foi ficando mais agressivo as coisas com o avanço da tecnologia. Hoje, você consegue abrir dezenas de abas diferentes no seu navegador, você consegue, no seu celular, você consegue verificar várias coisas, você consegue buscar pelo vídeo perfeito. E o nosso cérebro, ele é muito esperto, né? Ele vai se adaptando às coisas. O que acontece? Com o passar do tempo, aquelas primeiras coisas que você via já não faz tanto sentido, já não te gera tanto prazer, entendeu? Por isso que você precisa ir cada vez mais fundo na parada. Você vai buscando cada vez vídeos mais pesados, ou vídeos que só te geram um certo tipo de prazer, entendeu? Só que isso começa a ir para um outro lado, quando você começa a perder o controle. Ele começa a afetar a parte da vida real do ser humano, né? A parte da vida real do ser humano. E quando eu falo a parte da vida real do ser humano, é o nosso olhar com o próximo. Com o próximo, com a nossa companheira, no caso, né? O cara começa a querer levar isso pra dentro do relacionamento. Muita das coisas que ele vê nos filmes, ele quer imitar dentro do sexo no relacionamento dele, entendeu? Por quê? Porque a vida real já começa a ficar meio que sem graça por conta disso que eu tô falando. Como você já tá com um estímulo tão forte dentro do virtual, que é a internet, você já tem estímulos tão fortes ali dentro, quando você vem para a vida real e você ejacula muito rápido, sua parceira às vezes não tem um corpo tão bonito, igual as mulheres de filme. Quando você vem para a vida real, acontece que você não gera a mesma carga de dopamina que você gera no virtual, entendeu? E esse é o grande problema da parada, mano. Esse é o grande problema. E aí você começa a querer imitar algumas coisas, ou trazer essas coisas pra dentro do seu relacionamento. Entendeu? Como, por exemplo, sexo a três, ou ver um pornô junto com a mulher, ou levar a mulher numa casa de swing. E, cara, vai por mim, as mulheres não gostam disso. As mulheres querem o oposto disso. Todas as mulheres, tá? Quando eu falo todas, é todas. As que acham que gostam, elas só estão com a cabeça totalmente virada, com pensamentos errados, né? Foram criadas erradas também. Então a questão, posso até entrar nesse mérito em outro vídeo, né? Mas a questão toda é que você fazendo isso e forçando essa questão com a sua esposa, com a sua namorada, sabendo que de princípio ela não gosta disso, porque as mulheres, elas têm uma outra visão da parada, né? Primeiro, elas não gostam de ser comparadas, né, cara? Ela saber que você tá vendo outra mulher em vídeo, ela sente que aquilo é uma traição pra ela, né?
porque você poderia estar muito bem fazendo tudo com ela, né? Você não precisa estar vendo um vídeo para tá chegando ao ápice do prazer, né? Então isso para a mulher soa de uma forma diferente, né? E quando você começa a trazer isso para dentro do seu relacionamento para conseguir atingir um ápice de dopamina, né? Ou ver outro cara pegando sua mulher na sua frente, essas coisas assim que acontecem, você entra num limbo, mas num limbo tão fundo que para sair disso é muito difícil, né? Por quê? Você traz essa carga, toda essa carga espiritual para dentro do seu relacionamento, do seu casamento, né? Esse é o primeiro ponto, né? Você... É difícil falar isso, cara, porque são tantas coisas que acontecem nessa parada, são tantas coisas que acontecem nessa parada que é até difícil falar, né? Porque as pessoas vão entrando num buraco que é difícil voltar, né? O cara não consegue mais só ver um vídeo ali e ficar de boa, né? Ele quer imitar, ele quer trazer para dentro do relacionamento dele todas as coisas que ele vê nos filmes ali. E isso, você entra num buraco sem fim, né? Porque você vai estar expondo a sua esposa, a sua parceira a outras pessoas, né? A outro homem, né? A outra mulher, no caso. E isso é muito perigoso pro casamento de vocês, pro relacionamento de vocês, né? Não é saudável isso. Nada que tem no filme é saudável, entendeu? E o quanto antes você conseguir parar com isso e cortar isso de uma vez por todas, se você grava vídeo, até pessoas que gravam vídeo com o próprio parceiro, entendeu? É perigoso demais isso. E eu não falo só da parte espiritual, a parte espiritual é o principal, né? Que é inferno na certa. Mas eu falo a questão psicológica mesmo também. O que era pra ser um a um, o amor acaba dissipando entre outras pessoas, entendeu? Você não tá gerando mais um prazer só você e ela. Você precisa complementar a parada com outros estímulos. E isso acaba fugindo do que realmente é um casamento, um relacionamento, né, cara? Se a gente for parar para analisar, o casamento ele tem dois fins. O namoro ele tem dois fins. Ou ele termina de vez, um namoro, né? Ou ele termina em casamento. Ele só pode ir para esses dois lados, né? Não dá para você ficar namorando para sempre, né? Ou ele vai terminar, ou ele vai terminar em casamento. E o casamento por si só, quando a gente entra na parte sexual, que aqui é uma coisa mais profunda, quando a gente entra na parte sexual do casamento, o ato sexual por si só, ele tem uma finalidade, duas finalidades na verdade. A primeira é gerar prazer entre as pessoas, né? Entre o casal, isso é óbvio. E a segunda finalidade é gerar filhos, né? Esquece que hoje existe contraceptivo, existe todas essas questões. Vamos voltar um pouco mais para trás, né? Que o contraceptivo é uma coisa nova, querendo ou não, né? DIU, camisinha, essas coisas tudo, né? Vamos voltar na época dos nossos bisavós aí, tataravós. Nunca existiu essas coisas. Então, o ato sexual, se você quisesse ter um filho com aquela pessoa, você tinha que casar com ela, né? Sabendo que se você transasse no período fértil, eu nem sei se eles sabiam essas coisas, mas poderia gerar uma vida. Então, esse é a segunda consequência do ato sexual, gerar uma vida. E quando você começa a trazer para dentro do seu casamento, do seu namoro, somente uma das coisas que é o prazer, e não a segunda coisa, que é assumir uma responsabilidade daquele ato, você começa a ficar egoísta, você e sua parceira, entendeu? Só que isso não é bom, e não é bom principalmente para a mulher, tá? O homem não é tão afetado com isso com o passar dos anos como a mulher. A mulher ela acaba sendo afetada mais psicologicamente também, porque às vezes ela vai querer ser mãe em um devido período, ela vai sentir que aquilo que ela está praticando, está fazendo, não é justo perante os olhos de Deus, né? Então é um perigo tremendo, porque existe várias vertentes de você levar a pornografia e começar a imitar e começar a trazer para dentro do seu relacionamento essa parada. Não sei se vocês conseguiram entender
a alma da parada, sabendo que tudo começa com um simples estímulo. Por isso que é tão importante vocês conseguirem parar com pornografia e masturbação. Porque vocês não vão ficar só nisso, entendeu? Vai chegar um momento em relacionamentos futuros de vocês, e vai por mim, se você está começando agora com a pornografia, se você é novo, vai por mim que vai chegar um momento que você vai ter uma parceira e você vai querer imitar algumas coisas, e às vezes você vai imitar essas coisas sem saber, a hora que você vê, você já está fazendo no ato sexual. Ou você está sendo um pouco agressivo, né? Ou você está emitindo xingamentos demais, ou você está se comparando com atores pornô em relação ao tamanho do seu pênis, entendeu? Ou o tempo que esses atores ficam na cama. Então tem várias vertentes nisso. E isso tudo é a questão da pornografia e da masturbação que mexem com o cérebro, né? Porque na real, cara, isso tudo é uma porra de uma grande ilusão, entendeu? Eu vou trazer mais vídeos sobre isso para vocês, mas eu queria que vocês entendessem isso, né? Se você hoje quer ajuda para sair disso, aqui embaixo vai ter o link do Livrai-nos, né? Com o grupo de apoio, né? Então você vai ter aulas práticas, exatamente eu mostrando como que eu fiz para sair disso, né? E um grupo no Telegram comigo lá dentro, onde a qualquer momento você pode pedir ajuda, pode falar, pô, Gui, não tô legal hoje, tô precisando de ajuda, não tem como você me ajudar aí e tal. Eu vou estar online para conversar com você lá no grupo, né, no Telegram, eu e você, os outros e as outras pessoas. E eu recomendo muito pelo preço, R$ 49,90, né, é um preço de um lanche que você vai gastar aí, para você ter apoio e entender bem como que funciona essa questão do vício, do hábito em si. E parar de levar isso para dentro do seu relacionamento, do seu casamento, ou até mesmo você cortar de vez agora para não acabar no futuro você tendo que, às vezes, perder uma pessoa que você gosta por conta disso, né? Ou entrar num limbo, onde a hora que você vê você está enfurnado em casas de swing, prostituição, né? Buscando estímulos cada vez mais pesados, tá? A gente vai conversando, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se deu para entender o que eu falei, né? Porque às vezes eu vou falando, vai vindo as coisas aqui, não tem roteiro, não tem nada, tá, mano? Isso aqui é como se fosse um vlog meu mesmo, eu vou conversando com vocês aqui, para vocês captarem as ideias que vêm na minha cabeça e levar para a vida de vocês a experiência de um cara que ficou um bom tempo nisso, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis.